Paz de Cristo a todos, uma boa noite e iniciando aqui mais um dos nossos estudos, sempre aos 15 em 15 dias, a respeito de algum tema importante da história, do conhecimento, da palavra de Deus, para que a gente possa crescer em graça e assim saber defender melhor os nossos princípios, aquilo que a gente acredita e assim, por que não, evangelizar melhor. Hoje a gente vai trabalhar um tema que é bastante complicado. A chamada que eu fiz no grupo do WhatsApp para o estudo de hoje é justamente que nós somos crentes, cristãos, evangélicos, mas nem todos os evangélicos são protestantes. E eu quero tentar explicar isso da melhor maneira possível, trazendo à memória que no último dia 31 de outubro, a gente comemorou mais um ano desde a Reforma Protestante, que convencionou-se cravar essa data, justamente coincidindo com o dia do Halloween, né? Que para quem não sabe, o dia da Reforma Protestante é o mesmo dia das bruxas. Lá em 1517, quando o Brasil tinha sido descoberto apenas há 17 anos, estava Martinho Lutero, professor da Universidade de Wittenberg, convidando, talvez seja um termo melhor, para debate, outros pensadores de sua época, outros professores universitários, para discutir aquilo que nós convencionamos chamar de 95 teses, que nos livros do MEC e nas aulas que a gente tem de história, é tratado como sendo o marco fundador do protestantismo. O que é o protestantismo? O protestantismo é basicamente quando houve uma ruptura entre a Igreja Católica e pessoas que discordavam de algumas doutrinas da Igreja Católica, isso no século XVI. Lembrando que a partir de 1501 não é mais século XV, é século XVI, né? Que foi quando aconteceu a reforma lá na Europa. Por que eu estou falando com termos tão vagos? E não estou dizendo, olha, nós somos cristãos protestantes e lá os nossos ancestrais foram que peitaram a Igreja Católica contra a venda da salvação, do perdão de pecados através das indulgências. Porque, assim, essa é uma história que ela não é detalhada o suficiente, e eu creio que cabe a gente meditar um pouquinho e ler as 95 teses como um jeito talvez de você celebrar o fato de que hoje nós podemos cultuar na nossa própria língua, não em latim, não em grego, não em aramaico, não em hebraico, mas no nosso bom e velho português, que isso sim foi uma conquista da Reforma Protestante, e os próprios católicos se beneficiaram disso, apesar de ter sido um benefício tardio, né? E também é interessante a gente parar para pensar o quanto nós, não só como cristãos, mas como brasileiros, nós não temos noção de história. A gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe, pelo fato de não saber de onde a gente veio, a gente não sabe quem a gente é. Uma certa fase da minha vida eu tentei traçar a genealogia da minha família sem recorrer a pagar advogados e cartórios para dar uma busca assim pesada, porque isso é caro, isso é bem caro, existe todo um mercado para você saber as suas origens. E assim, a gente é pobre. Então, qual foi a minha solução? Eu fui entrevistar o pessoal mais velho da família e eu só consegui traçar a rota por passado até o meu trisavô. Na verdade, eu tinha conseguido traçar apenas até o meu bisavô, porque ninguém da família se importava de saber de onde veio, quem eram os ancestrais, e eu descobri quem era o meu trisavô por acidente, quando uma colega do meu avô, que partiu também agora em 2024, faleceu um pouco antes dele, ela me contou qual era o nome do pai do meu bisavô, ou seja, qual era o nome do avô do meu avô. Ninguém sabia dizer isso aí, ninguém nunca se importou de passar essa informação. E eu vou tentar usar dois argumentos a respeito de história que vem da filosofia, que são basicamente o seguinte: a gente devia ter uma certa desconfiança quando a gente fala de datas muito antigas, porque a gente não tem nada além de registro, e papel aceita qualquer coisa, né? A gente não estava lá, não tinha câmera, não teve gente para ouvir. E veja, o passado ele
Poderia, na base de um, sei lá, de um milagre maligno, ser uma coisa que nunca aconteceu, ser uma coisa que simplesmente alguém com muito poder estalou os dedos e fez com que a gente aparecesse aqui agora, com um monte de memórias falsas, achando que o passado aconteceu. Isso é uma piração da filosofia, tá? Para tentar explicar como que o passado ele acaba sendo uma coisa etérea, se você não tem nada para registrar e demonstrar que ele aconteceu. Talvez alguns dos irmãos mais velhos aqui da igreja lembrem que antigamente era pregado que dinossauros eram uma coisa que o diabo colocou lá, como um milagre, né? Os ossos lá enterrados, para dizer que não, isso aí, a palavra de Deus ela não fala de dinossauro, o dinossauro estava aí, então a palavra de Deus está errada, meio que para tentar ferrar com a fé das pessoas. E no entanto, existem outras explicações alternativas para essa questão dos dinossauros, que eu não vou entrar aqui hoje, né? A gente falou um pouco sobre isso quando a gente estudou o livro de Jó, a questão do Behemoth, né? Do Behemoth e do Leviatã. E assim, tem, para quem não conhece, né, algumas teorias que validam a ideia de que talvez a Terra seja muito mais jovem do que a gente pensa. Então alguns animais que a gente talvez achasse que foram extintos há muito tempo, talvez eles tenham sido extintos mais recentemente, né? O passado, o que eu quero trazer para vocês como reflexão nessa maluquice aqui, é que o passado, ele é questionável. E nós, enquanto protestantes, nós escolhemos partir de uma premissa material a respeito do passado, que é, olha, Jesus, ele foi uma pessoa histórica, e aquilo que foi revelado a partir dele foi registrado nos evangelhos. A gente tratou um pouquinho sobre isso na história do cânon, né? O cânon no Antigo Testamento ficou na responsabilidade do povo judeu. Quando Jesus se manifesta e apenas alguns judeus, no caso os discípulos e apóstolos, o reconhecem, eles, enquanto apóstolos que haviam convivido com Cristo, passam a redigir o Novo Testamento como um registro para nos ensinar qual foi o evento passado que mudou a história, inclusive mudou as nossas práticas religiosas a partir de como Cristo interpretou a lei de Deus, ele sendo o Logos encarnado. Essa introdução aqui longa é só para a gente chegar num ponto. Se nós temos um registro desde sempre, e os cânons que a igreja foi admitindo ao longo do tempo, dos livros que iriam compor a Bíblia, apareceram em forma de épocas de crise, como uma maneira de reforçar um combate a heresias que estavam ganhando muito a cabeça das pessoas mais incautas. O que aconteceu então nos primeiros 13, eu vou colocar assim, né, eu vou ser generoso, 13 séculos da igreja cristã, que ela se torna uma coisa completamente diferente daquilo que era no tempo de Jesus e dos apóstolos? Eu acho que é uma pergunta bem relevante, bem legal para a gente fazer, sabendo que inclusive a reforma protestante não foi a primeira vez que alguém dividiu a igreja, né? Enquanto a igreja ainda era católica apostólica romana, mas havia a cidade de Bizâncio, cidade de Roma, houve uma ruptura, que não foi só uma ruptura porque os dois papas dessas duas cidades, vamos colocar assim, brigaram entre si, mas porque tinham divergências teológicas, divergências de ensino, que justificavam até certo ponto que se separassem em igreja do Ocidente e igreja do Oriente. Isso, se não me falha a memória, foi século 4 ou 5, tá? Mais ou menos por aí. E aí, depois dessa briga, no século 4 ou 5, desse primeiro cisma, a gente vai ter esse outro cisma no século 16. O marco histórico que é escolhido pelos livros são as 95 teses de Lutero. Mas alguém já leu as 95 teses? Alguém já se deu o trabalho, depois de uma aula de história, depois de uma pregação aqui na igreja, e na internet, dá um Google e encontrar as 95 teses traduzidas do alemão, porque Lutero falava alemão, né? Lutero estava na Universidade de Wittenberg, Alemanha, né? Eu não conheço ninguém que tenha lido as 95 teses. Eu não sei nem se meus pais leram as 95 teses, e olha que eles são formados em teologia. Então, eu parei, cara, 31 de outubro de 2024, eu tenho que ler esse negócio, eu tenho que saber de fato o que estava escrito lá, porque eu já vi até historiadores, de um lado, historiadores mais céticos, dizerem, olha, Lutero, na verdade, ele não afixou as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, na verdade, ele mandou uma carta para um outro bispo lá, querendo discutir algumas dúvidas teológicas, porque ele era professor de moral numa faculdade católica, bíblica, e ele tinha que responder algumas questões que estavam aparecendo, que não faziam muito sentido com o que ele via nas escrituras, por conta da questão das indulgências, e até aí parece que tudo está mais ou menos fluindo, ainda que a gente não tenha
a 100% de certeza que ele afixou isso lá na porta, mas ele mandou isso para alguém e ele queria discutir, ponto, beleza. Qual que é o outro problema? É que frequentemente, e muito mais nos dias de hoje do que antes, a gente vê pessoas, historiadores de fé católica, ou seja, enviesados, tentando justificar que não, peraí, a questão da reforma protestante, ela só aconteceu por um probleminha de linguagem, porque Lutero traduziu algumas coisas diferentes, e aí ele acabou ensinando algumas coisas diferentes da doutrina da igreja, ou então, em outras vertentes, a gente vê alguns historiadores católicos dizendo que a questão da reforma protestante não tinha nada a ver com a indulgência. Indulgência foi uma coisa que Martinho Lutero nem considerava importante, o negócio tinha mais a ver com a questão do livre-arbítrio, com a questão da predestinação, que inclusive a gente sabe que foi muito mais ferrenhamente defendida por Calvino e não por Lutero. Então, não sei se é uma confusão que eles fazem, ou se é uma desonestidade, ou se de fato tem alguma coisa nisso aí, e eu resolvi pesquisar. Então, eu vou ler, juntamente com os irmãos, as 95 teses de Lutero, em português, e a gente vai comentar alguns pontos, para a gente esclarecer que furdunço é esse. Lembrando que a gente está fazendo um recorte muito pequeno da vida de Lutero. Eu literalmente estou fazendo apenas o recorte do que ele escreveu nas 95 teses. Ele muda alguns tópicos de fé dele depois da Dieta de Worms, que foi quando ele é convocado à força a se apresentar diante do Papa e negar o que ele havia escrito. Quando ele responde: olha, não é justo nem correto ir contra a sua própria consciência, então a menos que vocês me provem pela razão natural e nas escrituras que eu estou errado, eu não vou voltar atrás em nenhuma palavra do que eu disse, do que eu escrevi, na verdade, né? E aí ele mantém-se, é condenado e acaba sobrevivendo apenas porque um dos príncipes alemães esconde ele durante alguns anos num castelo, que era da propriedade desse príncipe, e lá Lutero faz a tradução do Novo Testamento inteiro, das línguas originais, para o alemão, para que as pessoas tivessem acesso. E nisso, a gente tem que lembrar que também foi a mesma época em que foi inventada a impressora, não como a gente tem hoje dentro de casa, tá? Era necessário que as letras fossem dispostas lá em moldes e fossem colocadas de modo a arranjar as palavras e ser colocado no papel, mas a invenção da imprensa, como a gente chama, das primeiras impressoras analógicas, né? Elas causaram uma revolução muito grande na época, porque o conhecimento ele tinha que ser passado à mão, até o século XVI. Depois disso não precisava mais, você tinha um método que, por mais que seja muito mais lento que o de hoje, ele conseguia reproduzir palavra escrita em uma velocidade muito maior do que grupos e mais grupos de copistas, a partir de uma máquina. Isso ajudou a espalhar algumas das ideias de Lutero. Só que assim, antes de ler as 95 teses com vocês, eu preciso dizer algumas coisas. E eu vou selecionar algumas dessas coisas aqui para a gente poder ganhar tempo. A primeira delas é a seguinte: vocês já ouviram a palavra morável alguma vez? Vocês já ouviram, por exemplo, a palavra valdense alguma vez? Por que eu estou citando isso? É porque, entre o século IV e o século V, cisma da igreja romana e da igreja bizantina, né? Separa os católicos romanos dos católicos ortodoxos. Aí vem só no século XVI que tem a separação dos reformados com a igreja romana? Não. Na verdade, desde o século XII você tem movimentos de contato com as escrituras e identificação que parte daquilo que era ensinado pela igreja católica não correspondia àquilo que estava nos livros canônicos. Por livros canônicos, quando a gente estudou a diferença entre o catolicismo e o protestantismo, eu citei para vocês que os livros chamados deuterocanônicos, segundo cânon, que é o significado da palavra, que a gente também chama de apócrifos, que tem os 7 livros a mais no Antigo Testamento da Igreja Católica, eles foram resultado da contra-reforma. Eles eram usados como livros de conhecimento geral, conhecimento histórico, e eles foram adicionados à Bíblia Católica para se diferenciar dos protestantes, porque os protestantes eles começaram a ganhar terreno e, basicamente, a gente seguia o mesmo cânon dos judeus no Antigo Testamento. O Novo Testamento a gente não tem como mudar muito, porque cristão é cristão por causa de Cristo, e essa é a única unidade entre todos os cristianismos que a gente tem, é a pessoa de Cristo, todo o resto muda. Interpretação teológica muda, a importância de Maria muda, definição de pecado muda.
entre os cristianismos. Lembra? Primeiro estudo que a gente teve, lá no ano de 2023, se eu não me engano. A gente colocou lá a árvore genealógica do cristianismo. O judaísmo são as raízes, aí vem o tronco e vem várias ramificações. Entre essas ramificações, até a língua travou aqui. A gente tem desde nós, os evangélicos, até os espíritas, que alguns deles são crentes em Cristo em algum nível, né? Eu tendo a chamar de cristão qualquer pessoa que acredita na pessoa de Cristo enquanto Deus encarnado. Isso é uma unanimidade entre cristãos e espíritas? Não, mas alguns espíritas acreditam nisso. Isso é uma unanimidade entre cristãos e, por exemplo, testemunhas de Jeová? Não. Alguns deles até podem dizer, como uma interpretação pessoal, que Cristo é Deus, mas seria um Deus menor, né? Um Deus subserviente ao Deus Pai, e não consubstancial. Então, de certa maneira, vamos dizer que algumas formulações de explicação de pensamentos que não são muito adequados à interpretação evangélica e protestante, eles são meio que passáveis, até certo sentido. Então, a gente ainda pode chamar algumas dessas pessoas de cristãs, dependendo de como ela manifesta o que ela chama de fé em Cristo. Eu às vezes digo que é importante a gente lembrar que a teologia é o sistema que a gente adota para explicar a Bíblia, ela não é a Bíblia em si. A Bíblia em si ela tem várias passagens problemáticas. Hoje mesmo a minha esposa falava comigo a respeito da aparição do Espírito de Samuel a Saul no Antigo Testamento, e ainda que a gente use de uma interpretação que diz, não era Saul, não, era, isso aí foi aliás, não era Samuel, né? Saul que deduziu isso aí, porque ele não viu a aparição, quem viu foi a pitonisa. Ou então, foi um demônio. Ou então, já vi muitos pastores pregarem assim. A gente ainda tem um problema de Moisés, que tinha morrido e aparece lá na transfiguração de Cristo. E tem um versículo da Bíblia que diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, tem toda uma problemática aqui que parece que não se resolve. E eu sou de manter sem resolver, porque se Deus não deixou para a gente saber, então talvez Ele crie exceções às regras dele. Não sei, cara. Onde que eu estou tentando chegar com isso tudo? O nosso recorte do cristianismo aqui no Brasil, ele é o recorte evangélico, ele não é o recorte protestante. O protestantismo, ele é herdeiro em algum nível da teologia católica. Você pega, por exemplo, nas igrejas reformadas, as igrejas luteranas, né? A igreja presbiteriana, por exemplo, eles batizam criança. Eu acho que eu cheguei a falar isso rapidamente no último estudo, ou talvez tenha sido em off no último estudo do Alex, que nós, enquanto evangélicos no Brasil, a gente bebeu muito mais do movimento anabatista, que diz respeito a como os batistas entendiam que devia ser a vida devocional e a conversão, do que necessariamente do movimento da Reforma Protestante, que são duas épocas diferentes, são dois movimentos diferentes, tá? Para quem não sabe. E tem muita coisa na teologia da igreja presbiteriana, dos luteranos, dos anglicanos, que parece mais com a teologia católica do que com a teologia evangélica que é pregada no Brasil. O Luiz Saião, que é um teólogo até bem interessante, né? Eu já vi alguns podcasts dele no YouTube. Ele diz que no Brasil a gente tem uma fé evangélica que é mais ou menos o seguinte: é um protestantismo sem reforma, é um protestantismo que não está necessariamente ligado às suas origens, nem históricas nem teológicas, assim como a gente não sabe muito bem quem são nossos ancestrais. Então, vamos por partes. Eu citei que a gente iria fazer a leitura das 95 teses, mas eu vou começar com um contexto histórico. As 95 teses, na verdade, nem teses não são, tá? Se a gente for dividir mesmo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 teses divididas em 95 proposições. O que é tese, para quem de repente não está acostumado com essa linguagem? Tese é um conjunto de ideias que você defende na universidade. Você apresenta essas ideias e mostra que as proposições, ou seja, as unidades de ideias se relacionam entre si de modo a produzir uma conclusão. A tese é o corpo que produz a conclusão, mas ela é formada de proposições. Então, o que nós temos, na verdade, são essas... Eu até perdi o número.
São essas 13 teses divididas em 95 proposições que Lutero colocou em disputa. Lá em 1517, na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E as proposições presentes nessas teses, as 95 proposições presentes nas 13 teses, discorrem sobre o que Lutero viu como práticas abusivas entre pregadores que realizavam a venda de indulgências. Se algum católico, se algum professor de história dizer para você que as 95 teses não foram sobre indulgências, eles estão mentindo, é uma falsificação histórica, e vocês vão ver por quê. Eu contei quantas das proposições de Lutero, de fato, eram sobre indulgências. E veja, alguém me acompanha aqui porque eu posso me perder com números, tá? Eu sou de humanas. Você pega, por exemplo, alguém conta para mim, por favor, algum de vocês conta aí nos dedos, no celular, viu? A tese 6, a 8, a 10, a 11, a 20, a 21, a 24, a 27, a 28, a 29, a 32, a 34, a 35, a 36, a 37, a 39, a 40, a 41, até a 47, a 48, até a 52, a 53, até a 55, a 56, a 64, a 66, a 67, a 76 e a 81 até a 90, todas são sobre indulgências. Se algum professor ou alguma pessoa, que talvez até seja bem intencionada, ou talvez por pouco conhecimento, talvez por ser católico, por ter ouvido isso da boca de alguma autoridade, disser para vocês que as 95 proposições das 13 teses que Lutero colocou em disputa não eram sobre indulgências, a pessoa está mentindo, é uma falsificação histórica, tá? Pode ter isso com plena certeza, não precisa confiar em mim não. Eu vou mandar para vocês lerem em casa as 95 teses. São 12 páginas. Se você imprimir num A4, vai dar 12 páginas. É pouca coisa. Você vai ler de uma sentada, entendeu? Então vamos lá. Qual que é o problema das teses de Lutero? É que Lutero afirmou que o arrependimento requerido por Cristo para que os pecados sejam perdoados envolve o arrependimento interior e não apenas uma confissão externa. Eu vou repetir. Lutero estava defendendo nas teses que o arrependimento requerido por Cristo para que os pecados sejam perdoados envolve arrependimento espiritual interior e não meramente uma confissão sacramental externa. Eu citei isso aqui em outras palavras, em estudos anteriores, dizendo que eu desconfio de quando alguma igreja, qualquer igreja, diz que você se salva apenas por confessar o nome de Jesus, sem que isso evidencie uma mudança de atitude, uma mudança de sentimento, uma mudança de pensamento, uma mudança de fala na sua vida. Porque o que é o novo nascimento se não tiver isso? Palavras jogadas ao vento. Se for só uma confissão com a boca, qualquer um que fala, eu sei de Jesus, está salvo. E não me parece que isso seja verdade, nem biblicamente, nem na prática. Quantas pessoas que eu já vi dentro dessa igreja, quantas pessoas já cresceram junto comigo, de muitos anos atrás, e deixaram Jesus por vários motivos diferentes. Inclusive, eu como psicólogo já cheguei a atender algumas dessas pessoas, cara. E é impressionante como uma fé errada provoca um mal-estar interior, um mal-estar mental, que eu acredito que não é puramente mental. Eu acredito que uma fé errada, ela de fato, como o salmista Davi diz, ela apodrece os ossos. Então vamos entender qual era a disputa de fato de Lutero. Quem diz que Lutero não afixou as teses na Universidade de Wittenberg, vai dizer que ele mandou uma carta a Alberto de Mainz, né, arcebispo da cidade de, eu acho que é Mainz a pronúncia, né? É alemão, eu não sei alemão, pessoal, desculpa. E aí ele estava convidando o pessoal para poder debater as ideias, independente dele ter colocado ou não, a gente tem o registro de que ele se correspondeu com alguém pedindo, olha, a gente precisa discutir isso aqui. Eu estou tendo dificuldade de explicar isso daqui para os meus alunos, já que ele era professor de moral na universidade, e o negócio era complicado. Qual que é a primeira
das 95 proposições das 13 teses de Lutero. Lá vai, baseada em Mateus 4, 17, que vai ser o único versículo que a gente vai ler aqui para ganhar tempo, porque todos os versículos que baseiam as outras proposições, eu vou mandar para vocês em anexo, junto com a lista das 95 teses, para vocês compararem o conteúdo. Eu só quero que um de vocês abra aí a Bíblia para mim, agora, em Mateus 4, 17, e leia, voz de trovão, para a gente acompanhar o raciocínio. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Qualquer um que encontrar pode ler, pessoal. Maravilha. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus mesmo dizendo, Jesus mesmo pregando. Então Lutero começa a primeira das 95 proposições dizendo: arrependei-vos. Dependendo da tradução que você pegar, talvez venha escrito fazei penitência. Penitência é um termo que dentro da teologia católica significa arrependimento, tá? Você vai pagar a penitência, ou seja, você vai demonstrar com frutos que você se arrependeu. O problema é que às vezes a palavra penitência é usada dentro da teologia católica como querendo dizer, você vai passar por um castigo para, pelo sacrifício que você está lá se castigando de alguma maneira, você vai alcançar a misericórdia de Deus, sendo que o pensamento original de se arrepender é produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é você se martirizar, porque a gente já falou sobre isso. O teu sofrimento não te livra das consequências do teu pecado e também não livra as outras pessoas das consequências do pecado deles. É preciso ser perfeito e é preciso ser Deus e homem ao mesmo tempo para poder redimir as pessoas. A gente não vai entrar nesses detalhes porque isso já foi falado no estudo anterior. Mas qual que é o ponto aqui? Arrependei-vos ou fazei penitência. Segue as palavras de Lutero agora traduzidas no português. Proposição número 1. Ao dizer arrependei-vos, fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência, arrependimento, ok? Esta penitência, arrependimento, não pode ser entendida como penitência sacramental. Isto é, o que ele quer dizer com penitência sacramental? Da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Ou seja, alguém dizer para você que você está salvo, alguém dizer para você que você está perdoado. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência, arrependimento interior. Sim, a penitência interior seria nula se exatamente não produzisse toda sorte de mortificação da carne. O que ele está dizendo aqui? Então, o arrependimento ele vai fazer com que os seus maus desejos eles sejam mortificados. Lutero entende então que a partir dos frutos de abandonar a vida de pecados é que você está produzindo essa penitência interior e exterior, dentro e fora, arrependimento interno, espiritual, arrependimento visível com a sua conduta. Por consequência, a pena perdura, ou seja, o castigo deve perdurar enquanto persistir o ódio de si mesmo, isto é, a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada do reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? Traduzindo para um linguajar mais pop, né? Porque aqui ele tem um palavreado que está muito impregnado com o pensamento católico da época. A interpretação disso aqui é o seguinte: a gente continua batalhando contra o pecado, a pena perdura, enquanto persiste o ódio de si mesmo. Miserável homem que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? Já dizia o apóstolo Paulo. Como é que eu vou me livrar dos meus pecados? Eu estou sendo santificado dia a dia, mas volta e meia, todo dia o pecado vem, me chama, e tem os dias que a gente diz eu escolho Deus e tem os dias que não. Vamos ser bem sinceros, vamos falar bem a verdade. Tem dia que a gente escorrega no sabonete, tem dia que a gente cai. A diferença é que o crente não cai de propósito e que Deus o levanta. Mas, de fato, a gente tem uma batalha contra o pecado durante toda a vida. É isso que Lutero está dizendo. Uma das confissões de Lutero, que inclusive é um paradoxo, é que nós somos ao mesmo tempo santos e pecadores. Nós somos santos pelos méritos de Cristo, mas continuamos presos a uma natureza pecaminosa enquanto vida tivermos. Então, na melhor das hipóteses, o que acontece com o pecado é uma interiorização. Você vai batalhando com ele, batalhando e não deixando ele sair de você. Ele fica meio que preso aí dentro. Em algum momento, de tanto ele ficar preso, sufocado, de você não alimentá-lo, não só a sua prática externa muda, mas seus pensamentos começam a mudar. E aí você adquire a mente de Cristo. Isso aqui, até aqui tá bonitinho, tá beleza, né? Tá bem fácil de entender. Essas são as proposições da primeira tese, da tese de 1 a 4.
sobre o arrependimento. Aí nós temos as proposições 5 a 7, que são a segunda tese de Lutero. Aí ele começa: lembrem, pessoal, na época Lutero ainda era completamente católico romano e ainda acreditava no Papa. Na época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha, sei lá, TikTok, não tinha Google. Então as notícias corriam a cavalo, na melhor das hipóteses. Então, se o Papa fizesse alguma coisa muito estranha, emitisse algum documento muito esquisito, não era de imediato que as pessoas iam saber. A gente vê um Lutero muito crédulo na figura do Papa, ainda, enquanto ele coloca as suas teses abertas para debate. Então, olha como ele começa. Proposição número 5. O Papa não quer, nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. O Papa não tem o poder de perdoar culpa, a não ser declarando ou confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou certamente perdoados os casos que lhes são reservados. Se ele deixasse de observar essas limitações, a culpa permaneceria. Essa foi a 6ª proposição. Aí vem a 7ª. Deus não perdoa a culpa de qualquer pessoa sem ao mesmo tempo sujeitá-la em tudo humilhada ao sacerdote, seu vigário, ou seja, seu pai na fé, a pessoa que está cuidando da sua comunidade religiosa. Proposição número 8. Os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos, segundo os mesmos cânones, ou seja, segundo aquilo que é o direito canônico, como ele chama na Igreja Católica, né, que é as regras internas de como proceder dentro do episcopado. O Severino, ele fez uma versão gospel disso daqui, quando ele fez o treinamento de governo eclesiástico, né? Como é que a gente deve lidar com as questões internas da igreja. Então é mais ou menos isso que ele está falando aqui, mas no âmbito dele, obviamente, aqui o Lutero, né? Os cânones penitenciais, então, essas regras do governo eclesiástico, são impostos apenas aos vivos, segundo os mesmos cânones. Nada deve ser imposto aos moribundos, aqueles que estão às portas da morte. O que ele quer dizer com isso? Como é que tu vai perdoar alguém que não tem nem condição nem tempo de produzir frutos de arrependimento? Na Igreja Católica, por exemplo, tem uma coisa chamada extrema-unção. A pessoa está morrendo, às vezes a pessoa nem pediu perdão de nada, às vezes a pessoa não tem saúde mental para poder falar mais, para entender o que está acontecendo com ela. Às vezes a pessoa está em coma e eles chegam e dão uma espécie de perdão sacramental, é um ritual, para que a pessoa alcance o perdão de Deus e ela seja salva antes da morte. Isso aqui que o Lutero está dizendo, olha, isso não é válido. O que a gente pode fazer como penitência, ou seja, demonstrar, faça com que a pessoa demonstre arrependimento fazendo isso, isso, aquilo. A gente só pode impor isso para a pessoa quando a pessoa está plena de gozo de suas faculdades físicas e mentais, ela está viva o suficiente para isso. Aos moribundos não dá para fazer esse negócio. Então quebra um pouco daquela coisa que às vezes até a gente ensina em igreja evangélica, que olha, você pode pecar a vida inteira, se você resolver pedir perdão no último momento, você pode ser perdoado, assim como o ladrão da cruz. Porque o contexto aqui parece que, olha, talvez não dê tempo, talvez tu não tenha condição mais de pedir perdão depois de um certo tempo. Seja porque isso cauterizou você, ou seja porque o corpo já não funciona, a mente já não funciona. Ah, mas e o ladrão da cruz? Lutero esqueceu essa parte? Não, porque historicamente falando, os ladrões da cruz não morreram no mesmo dia que Jesus. Historicamente falando, demorava mais de 24 horas para que um ladrão, ele crucificado, ele falecesse. Quebravam as pernas deles, inclusive porque demorava muito para morrer. Era uma tortura muito terrível. O centurião, que vê Jesus lá depois do eclipse e fala verdadeiramente esse é o Filho de Deus, é uma das evidências que às vezes são apontadas por historiadores, como o Dr. Rodrigo Silva, de que Jesus ele morreu rápido, porque ele já tinha sido flagelado muito mais do que os seus outros colegas, né? Então tem aquela questão de que, olha, o ladrão da cruz ele teve tempo para pensar na vida, ele teve tempo para se arrepender das suas palavras, para pedir perdão para Jesus, para reconsiderar, né? Ele morreu depois, Jesus morreu primeiro. É uma das coisas que às vezes a gente vê quando a gente vai estudar como é que funciona o processo de crucificação. Isso é 100% de certeza? Não. Mas vamos admitir aqui como uma possibilidade para a gente poder entender, pelo menos justificar o que Lutero está dizendo aqui. Quem quiser discordar de Lutero, fica à vontade. Uma das coisas interessantes que a gente observa é que assim, o pessoal da Igreja Católica, eles imaginam que todos os evangélicos cultuam Lutero como a gente cultua, no caso, como eles cultuam a figura de Maria. Para quem já teve a oportunidade de pesquisar na internet como é que é a formação de teologia numa faculdade católica, eles têm a disciplina de Mariologia, que é o estudo espiritual, teológico a respeito da figura de Maria, embora a figura de Maria quase não apareça no Novo Testamento, né? Tem mais coisas da tradição do que necessariamente da palavra escrita.
E isso é bem estranho, inclusive, eles darem tanto destaque a Maria, porque não me parece que o relacionamento de Jesus e Maria durante o ministério de Jesus fosse um relacionamento amigável. Não estou dizendo que Jesus e Maria estão brigados, não, meus irmãos, entendam. Quando Maria vem atrás de Jesus, o pessoal fala: olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora, tuas irmãs estão aí fora. E o que Jesus faz? Ele não dá ousadia, ele fala: olha, minha mãe e meus irmãos são quem ouve e pratica as palavras de Deus. Não é verdade? Nessa passagem. Aí, por exemplo, até no primeiro milagre, em Caná da Galileia, quando ele resolve tardiamente obedecer ao pedido de Maria, de fazer alguma coisa, porque tinha faltado vinho, quando ela vem perguntar para Jesus: olha, você não vai fazer nada? Tipo, ele fala: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Mulher? Ó, de duas uma, você chama sua mãe ou de mãe, ou você chama pelo nome. Mas chamar de mulher já é uma evasiva verbal. É tipo assim: olha, tenho nada a ver com isso daí, né? Você está se afastando da pessoa, você está usando das palavras para poder criar um distanciamento emocional. Você precisa ver o que acontece em consultório, por exemplo, quando tem casos de pais que os filhos não chamam mais de pai, ou chamam pelo nome, ou quando nem disso, né? Tem aquela dificuldade de comunicação, sei lá, por questão de mágoa, coisas do tipo. E é uma situação bem estranha. E assim, é o único referencial que eu tenho de quando uma pessoa não consegue estabelecer uma comunicação próxima com alguém. É porque tem alguma divergência ali. Tem alguma divergência sei lá, de opinião, de conduta, não sei. Mas estou falando isso como psicólogo, tá? Quem quiser também pensar de outra maneira, fica à vontade. Não estou batendo martelo sobre isso, não. Aí segue, proposição número 9. O Espírito Santo nos beneficia através do Papa, quando este, em seus decretos, sempre exclui a circunstância da morte e da necessidade. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Lutero, quando ele afixa as teses, ele acreditava em purgatório? Irmãos, depois ele vai mudar, tá? Porque depois vão perseguir ele vai começar a considerar outras coisas, vai procurar isso na Bíblia e vai mudar de opinião, mas inicialmente ele acreditava em purgatório. Aí ele diz: essa falta de harmonia, desavença, rixa, discórdia, de transformar a pena canônica em pena do purgatório, parece ter sido semeada enquanto os bispos certamente dormiam. Antigamente impunham as penas canônicas não depois, mas antes da absolvição, como verificação da verdadeira contrição. Contrição é arrependimento. Através da morte, os moribundos pagam tudo e já estão mortos para as leis canônicas, tendo por direito isenção das mesmas. O que ele está querendo dizer? Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui, nas proposições 5 a 13, que não tem como você absolver uma pessoa às portas da morte. O destino dela foi selado pelo que ela praticou em vida e agora ela vai arcar com as consequências disso. Não adianta você dizer: olha, vamos fazer alguma coisa, quando ela estiver no purgatório ela vai ser salva. O que faz mais sentido do que alguns católicos que usam, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro para dizer que eles estavam no purgatório, quando isso não faz muito sentido, já que eles têm o costume de rezar pelos mortos e pedir para que a alma que está lá em tormento no purgatório, ela seja livre, né? Se a evidência for de fato o texto do rico e Lázaro, a gente tem alguns problemas, porque primeiro, ainda que você não ache que aquele texto é uma parábola, que normalmente ele é lido como parábola, como uma das histórias entre muitas que Jesus contava, não necessariamente literal, mas com um ensino por trás, e o ensino dessa, inclusive, está no final, quando Jesus diz: olha, se eles não respeitam nem a lei e os profetas, eles não vão mudar de ideia nem que apareça alguém que tenha voltado dos mortos, já fazendo alusão à sua ressurreição. Mas vamos ficar com a historinha. O que é a historinha do rico e Lázaro? Você tem o pobre, ferrado, que era temente a Deus e que morre, vai para um lugar chamado Seio de Abraão, está lá de boas, curtindo altas férias, numa espécie de antessala, uma espécie de entrada para o paraíso, né? E você tem um rico, que não tem nem nome, e está queimando num lugar de tormento. O que o rico fala? Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque, pois estou atormentado nessa chama. O que Abraão diz? Não dá não, porque quem está aqui não consegue ir para aí, e quem está aí não consegue vir para cá, tem um abismo que separa nós dois. Então, tecnicamente, se fosse realmente uma coisa que a gente pudesse chamar de purgatório, esse purgatório não seria muito diferente da doutrina do céu e inferno, porque já estaria determinado: quem está lá vai continuar lá, e quem está cá vai continuar cá, e não tem o que fazer. Mas o ensino é que a oração pelos mortos e as
indulgências poderiam salvar almas do purgatório. A gente vai ver isso mais na frente. Vamos lá, as proposições 14 a 29 agora. Saúde ou amor imperfeito no moribundo necessariamente traz consigo grande temor, e tanto mais quanto menor for o amor. E aqui eu lembro até daquela passagem, né, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Este temor e horror, por si sós, já bastam, para não falar de outras coisas, para produzir a pena do purgatório, uma vez que estão próximos do horror do desespero. Inferno, purgatório e céu parecem diferir na mesma forma que o desespero, o quase desespero e a segurança. Parece necessário para as almas no purgatório que o horror devesse diminuir à medida que o amor crescesse. Parece não ter sido provado, nem por meio de argumentos racionais, nem da Escritura, que elas se encontram fora do estado de mérito ou de crescimento no amor. Também parece não ter sido provado que as almas no purgatório estejam certas de sua bem-aventurança, ao menos não todas, mesmo que nós, de nossa parte, tenhamos plena certeza disso. Ou seja, o que você pensa a respeito das almas no além não importa, porque o destino delas já está selado. É basicamente o que ele está querendo dizer aqui, fazendo basicamente a análise que eu acabei de demonstrar. Se de fato existir um purgatório, na visão de Lutero, que ele está dizendo que aqui não está provado nem pela Escritura, nem por argumentos racionais, mas nessa época ele ainda acreditava, o destino de quem está lá já está selado. Aí ele segue, proposição número 20. Portanto, por remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas penas que ele mesmo impôs. Tipo quando o cara vai no confessionário da Igreja Católica, o padre fala: tá bom, meu filho, seja perdoado, mas porque Jesus te perdoa dos seus pecados, mas vai lá, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, ou vários, né? E vai contando lá nas contas do rosário quantas vezes vai repetir a oração, como uma espécie de penitência, né? No sentido de castigo ou de disciplina espiritual, que poderia ser colocada, mas que, como ele está dizendo aqui, isso quem impõe somos nós por tradição, por ensinamento, e não mudaria o estado espiritual da pessoa no purgatório. Pegaram a ideia? Beleza. Proposição 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Com efeito, ele não dispensa as almas do purgatório nem de uma única pena, segundo os cânones. Afinal, elas deveriam ter pago nesta vida. O aqui se faz, aqui se paga, né? Já estava lá presente no pensamento de Lutero. Se é que se pode dar algum perdão de todas as penas a alguém, ele, certamente, só é dado aos mais perfeitos, isto é, pouquíssimos. Trazendo um eco daquela ideia de que se Deus for dar oportunidade para algumas pessoas, seriam poucas. Talvez, como a gente citou aqui, o ladrão da cruz, ele tenha sido uma dessas poucas exceções. Proposição número 24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriado por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório de modo geral, qualquer bispo tem em sua diocese ou paróquia em particular. O Papa faz muito bem ao dar remissão às almas, não pelo poder das chaves, ou seja, a chave do céu, a chave da morte, a chave do inferno, citadas na Bíblia, mas por meio de intercessão. É interessante a gente ver que intercessão na Igreja Católica não tem o mesmo sentido que na Igreja evangélica, nas igrejas protestantes, tá? A intercessão que a gente entende nas igrejas protestantes é: ó, meu irmão, eu estou precisando de ajuda, ore por mim. Isso é intercessão para nós, porque existe apenas um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está lá em Hebreus. A Igreja Católica, por entender que quando você morre, você continua vivo, então as pessoas santas, elas estariam já no paraíso, em uma condição de graça, com superpoderes, tipo de ouvir oração de várias pessoas ao mesmo tempo, de aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, de fazer milagres. Assim como Deus, eles ficariam de algum modo, eu não diria onipotentes e onipresentes, mas algo próximo disso, porque se você vai orar pedindo a intercessão de um santo, para que esse santo ore por você, ou peça intercessão a Deus em seu favor, ele tem que ter alguma potência, né, semelhante à potência de Deus em um alto grau. E isso não faz muito sentido. Isso até pode fazer um pouquinho de sentido na igreja ortodoxa, que é a igreja bizantina, lá do cisma dos séculos 4 ou 5, que eu não me lembro bem a data, porque eles falam de um negócio chamado teoses. Teoses seria a ideia de que, com o passar do tempo, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se deifica. Ou seja, a salvação para os cristãos da igreja ortodoxa
é que com o passar do tempo você se torna mais parecido com Deus, inclusive em poderes. Isso não é claro na teologia católica, isso só é claro, dito dessa maneira, na teologia ortodoxa. Então isso até faz algum sentido dentro do sistema que os ortodoxos usam para até explicar o cristianismo, mas dentro do sistema católico isso eu ainda não encontrei, pelo menos, uma explicação de como é que esse negócio funciona, né? Então vamos lá. Proposição número 27. Pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Esse é o problema maior da questão das indulgências. O Papa, da época de Lutero, ele estava construindo aquilo que é a maior obra do Vaticano, que é a Capela Sistina, que, por exemplo, Michelangelo pintou alguns desses afrescos lá, né? Aquelas pinturas enormes, assim, aquela igreja bem suntuosa. Ela foi construída com dinheiro de indulgências. Michelangelo foi um dos maiores artistas da Renascença, né? Junto com Rafael, Leonardo da Vinci, Donatello, que não são tartarugas ninjas, tá? São artistas da Europa, mas as tartarugas ninjas herdaram os nomes deles, tá? Por uma brincadeira lá dos autores. E qual que é meu ponto nesse negócio? Essa catedral, tão bela, artisticamente falando, ela foi construída com dinheiro de indulgências. Então, os padres iam nas paróquias, nas dioceses, dizendo: olha, tem parente seu que está lá, sofrendo no purgatório. Sabe como é que você faz para ele sair do purgatório? Deposita aqui no cofre. Põe seu dinheirinho aqui, porque esse dinheiro é santificado. Ele vai ser usado para construir a Sagrada Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E aí, assim que cair a moedinha no fundo do cofre, a alminha lá do seu querido que está lá sofrendo no purgatório, ela vai para o céu. A gente entrega para você uma folha de papel assim autenticada pelo Papa, lá com o selo dele, dizendo que a pessoa que você pediu lá para ser liberta do purgatório, a gente escreve o nome dela aqui e pronto, está liberta. Se alguém disser para vocês que as teses de Lutero não eram sobre indulgências, é uma falsificação histórica. Vocês vão ver o quanto que esse termo, ou quanto esse assunto vai se repetir aqui ao longo do tempo. Proposição 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Ou seja, se Deus vai conceder aquilo que você está orando e pedindo a Ele, não está nos nossos poderes aqui do mundo. Proposição 29. E quem sabe se todas as almas do purgatório querem de fato ser resgatadas? Ele coloca uma pergunta aqui, tá? C.S. Lewis, ele vai justificar isso em algumas das suas obras sobre cristianismo, dizendo que as almas que estão condenadas no inferno, tem que haver um motivo espiritual muito grande para a condenação eterna. Então elas têm que continuar desejando estar longe de Deus. A gente não tem, pelo menos não, quem nasceu de novo, condição de entender o que é de fato a mente de uma pessoa ímpia. E eu me pego às vezes com esses episódios quando eu atendo pessoas bem ruins ou bem perturbadas no meu trabalho como psicólogo, porque, cara, é como se tu estivesse olhando para um alien, uma pessoa contando assim uma série de pecados horríveis, sem arrependimento, sabe, com muita raiva, com muita amargura, com muita tristeza, e você pensa: cara, essa pessoa não é humana, porque pelo menos quando eu olho para dentro de mim, eu sei dos meus pecados, Deus os conhece inclusive, mas quando a gente tem um ensinamento da palavra de Deus, quando a gente é ensinado que a gente deve se submeter à vontade de Deus, se arrepender de seus pecados, confessar os pecados uns aos outros, a gente não consegue olhar para esse tipo de coisa sem um incômodo profundo, como se você não estivesse de fato diante de um ser humano, como se você estivesse diante de outra coisa, vestida de ser humano. Estou aqui fazendo talvez uma confissão aqui para a igreja, tá? Porque é muito complicado você atender gente perturbada. Vieira ontem pregava aqui no culto, que a gente sente uma diferença muito grande quando você vai num lugar e esse lugar é dominado por forças malignas. Você não sabe explicar muito bem, mas você sabe que tem alguma coisa muito errada. E ela citava uma comunidade que a gente está tentando evangelizar, dizendo: olha, algum ministério tem que ir para lá. Meu finado avô, ele dizia que aqui em Bipitanga a gente tinha muita visagem, muita nervosia, aparição de fantasma, de lobisomem, de assombração, que só começou a desaparecer de fato quando o evangelho começou a ser pregado, quando as pessoas começaram a chamar por Deus para suas casas e não por outras coisas. Isso meu finado avô que dizia. Enfim, sigamos. Proposições 30 a 34. Ninguém tem certeza da veracidade de seu arrependimento, muito menos de haver conseguido plena remissão. Tão raro como quem é penitente de verdade é quem adquire automaticamente
as indulgências, não no sentido da indulgência que se compra, tá? Mas no sentido do perdão, ou seja, isso é raríssimo. Aqui já é um ponto de Lutero que a gente poderia colocar como não muito normal de ser pregado em igrejas evangélicas, e talvez a gente nem concorde com isso aqui. Mas vamos seguir, eu quero que vocês vejam o que ele dizia nas teses. Proposição 32: serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência, que era isso que estava sendo vendido para poder arrecadar fundos para construir a Basílica de São Pedro. Proposição 33: deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus, através da qual a pessoa é reconciliada com Deus, pois aquelas graças das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental determinadas por seres humanos. Ou seja, o que você está oferecendo é uma promessa baseada na tradição, e não necessariamente algo que pode ser justificado pelo ensino de Cristo, dos apóstolos e pelas Escrituras. Ele está batendo nas indulgências aqui nesse ponto. Ele está dizendo que a compra dessa carta, dessa contribuição para construir essa igreja não tem poder salvífico. Até aqui, beleza. Vamos lá. Teses 35 e 36, que são sobre arrependimento versus indulgências. Os que ensinam que a contrição não é necessária para obter redenção, ou seja, que o arrependimento não é necessário para ser salvo, ou indulgência, estão pregando doutrinas incompatíveis com o cristão. Ou seja, ou você prega a redenção pelo arrependimento, ou você prega a indulgência. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Lutero aqui está recorrendo ao princípio da não contradição, né? Que duas coisas que são muito distintas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Então, você é salvo como? Você é salvo porque você paga por uma indulgência, ou você é salvo porque você se arrepende e demonstra com frutos de arrependimento? Proposição 36: qualquer cristão que está verdadeiramente arrependido, contrito, tem remissão plena, tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de indulgência. Afinal de contas, Cristo morreu por nós, né? Até aqui está correto. Aí temos as proposições 37 e 38, dizendo o seguinte: qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e da igreja, que são dons de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Proposições 39 e 40, ainda sobre indulgências. Até mesmo para os mais doutos teólogos, é dificílimo exaltar simultaneamente perante o povo a liberalidade de indulgências e a verdadeira contrição. Ou seja, mesmo para quem é versado em teologia, é difícil explicar para essa galera aqui que, olha, o arrependimento é importante, mas a indulgência também, porque na cabeça do povão, ele vai citar isso em outras passagens, para que eu tenho que me arrepender se eu posso pagar? Né? Aquela lei do menor esforço. Para que eu vou me arrepender se estão dizendo aqui que você compra a indulgência e a pessoa que está lá condenada ou está padecendo no purgatório, ela passa a ser salva, né? Não faz muito sentido pregar arrependimento nesse contexto. Aqui é a explicação do que ele tinha falado agora há pouco. Aí ele segue, proposição 40: a verdadeira contrição procura e ama as penas, ao passo que a abundância das indulgências as afrouxa e faz odiá-las, ou pelo menos dá ocasião para tanto. O que ele quer dizer com isso? O verdadeiro arrependimento não foge do castigo, enquanto que a indulgência afrouxa a nossa moral e faz a gente detestar quando Deus nos disciplina, e Deus disciplina quem ama, ou pelo menos dá ocasião para que a gente talvez passe a detestar quando Deus nos castiga para o nosso bem. Aí vamos agora às proposições 41 a 47, todas sobre indulgência, tá? 41: deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras do amor. Deve-se ensinar aos cristãos que não é pensamento do Papa de que a compra de indulgências possa, de alguma forma, ser comparada com as obras de misericórdia, os frutos do arrependimento. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre como emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Ocorre que, através da obra de amor, cresce o amor e a pessoa se torna melhor, ao passo que com as indulgências ela não se torna melhor, mas apenas mais livre da pena.
Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente e o negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Deve-se ensinar aos cristãos que, se não tiverem bens em abundância, devem conservar o que é necessário para a sua casa e de forma alguma desperdiçar dinheiro com indulgências. Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação. Teses agora das proposições 48 a 52, todas sobre indulgências também. Deve-se ensinar aos cristãos que, ao conceder perdões, o Papa tem mais desejo, assim como tem mais necessidade, de oração devota em seu favor, do que do dinheiro que se está pronto a pagar. Deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do Papa são úteis se não depositam sua confiança nela. Ou seja, você está contribuindo a construir a igreja, beleza, mas não vai confiar que isso aí vai salvar ninguém, não. Ou seja, se você não confia nas indulgências, beleza, você está fazendo contribuição. Porém, as indulgências são extremamente prejudiciais se os fazem perder o temor de Deus por causa delas. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das cobranças e arrecadações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Está vendo como é que ele era crédulo, de que o Papa estava assim, estava inocente, que ele não sabia do que estava sendo feito, pelos pregadores que estavam lá recolhendo essas ofertas? Crédulo que chega a ser assim, infantil, né? Chega a parecer tolo. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles, muitos de quem alguns pregadores de indulgências extorquem ardilosamente, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Engraçado o cara escrever isso aqui e depois ser chamado na frente do Papa para se retratar. Eu fico pensando na cara que ele deve ter ficado. Ele está tentando aqui dizer, não, o Papa é legal, aí o Papa chama, se retrata disso aí ou você vai morrer. É engraçado de um jeito meio mórbido, mas é engraçado. Proposição 52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. Aí vem as proposições 53 e 55, também todas sobre indulgência. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que à palavra. Isso aqui é legal, isso aqui eu gostei. Isso aqui serve para muitas igrejas, inclusive protestantes, até os dias de hoje. Ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo à cobrança do que à palavra. Isso aqui é importante. Proposição 55. A atitude do Papa, necessariamente, se as indulgências, que são o menos importante, são celebradas com toque de sino, na Igreja Católica o toque de sino chama as pessoas para vir para a igreja, assim como a gente usa o megafone, né? Aqui na Igreja Evangélica. Então, repetindo, se as indulgências, que são menos importantes, são celebradas com toque de sino, uma procissão e uma cerimônia, um evangelho, que é o mais importante, deve ser anunciado com uma centena de sinos, procissões e cerimônias. Proposições 56 a 66. Os tesouros da igreja, a partir dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo. Ou seja, isso é uma ideia estranha à Bíblia, né? Estranho o ensino dos apóstolos, estranho o ensino de Cristo. É evidente que eles, certamente, são de natureza temporal, ou seja, os tesouros das indulgências, visto que muitos pregadores não os distribuem tão facilmente, mas só os ajuntam. Aqui é uma crítica bem irônica ao fato de eles estarem recolhendo dinheiro, mas não estarem usando para benefício das pessoas, para diminuir o sofrimento das pessoas. Eles tão pouco são os méritos de Cristo, ou seja, as indulgências, tão pouco são os méritos de Cristo e dos santos, pois estes méritos sempre operam sem o Papa, a graça ao ser humano interior, através da cruz, e também operam a morte e o inferno do ser humano exterior, né? Tem aquela questão dúbia do julgamento, salvação ou perdição. Aí ele cita São Lourenço, que disse que os pobres da igreja são os tesouros da igreja, e não as indulgências, como era pregado por esses pregadores católicos da época de Lutero.
Proposição 60. É sem temeridade que dizemos que as chaves da igreja, que foram proporcionadas pelo mérito de Cristo, constituem os verdadeiros tesouros, pois está claro que, para a remissão das penas dos casos especiais, o poder do Papa, por si só, é suficiente. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Mas este tesouro é certamente o mais odiado, pois faz com que os primeiros sejam os últimos. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é certamente o mais benquisto, pois faz dos últimos os primeiros. Aqui é mais um comentário irônico em que ele está fazendo chacota. Lutero, ele fazia muito disso, tá? O Luiz Saião, ele fala em alguns dos podcasts dele que Lutero era, inclusive, meio boca suja. Às vezes ele falava uns palavrões lá, xingava o Papa, dizia que ele ele soltava o gás lá enquanto ele estava almoçando e o Papa sentiu o cheiro lá no Vaticano. Tem dessas passagens, você vai encontrar isso no YouTube, se você fez essa pesquisa. Então, ele está sendo irônico, né? Enquanto que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, as indulgências fazem dos primeiros os últimos. Portanto, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas. Mas o tesouro das indulgências, por sua vez, são as redes com que se pesca a riqueza dos homens. Proposições 67 a 80, estamos quase no finalzinho. As indulgências apregoadas pelos seus vendedores como as maiores graças realmente podem ser entendidas como tais, na medida em que dão boa renda. Entretanto, na verdade, elas são as graças mais íntimas em comparação com a graça de Deus e a piedade da cruz. Os bispos e curas têm a obrigação de admitir com toda reverência os comissários de indulgências apostólicas. Têm, porém, obrigação ainda maior de observar com os dois olhos e atentar com ambos os ouvidos para que esses comissários não preguem os seus próprios sonhos em lugar do que lhes foi incumbido pelo Papa. Seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Assim, é complicado quando a pessoa usa uma palavra várias vezes com dois significados diferentes. Isso você vai encontrar mesmo nas teses de Lutero. Em uma hora ele está usando a palavra indulgência como o fruto do arrependimento que demonstra que você de fato nasceu de novo e que você está salvo, né? Em outro momento ele está usando a mesma palavra, porque dentro da Igreja Católica eles usam a mesma palavra para esses dois sentidos, como a indulgência que era paga, que o tilintar da moeda lá no fundo do baú fazia com que a alma lá saísse do purgatório e fosse para o céu, né? Isso daqui eu pretendo, quando eu enviar o material para vocês, sinalizar essas diferenças. Então eu vou de propósito, com um pouco de tempo, eu vou substituir as palavras para ficar mais fácil de entender para a gente que não usa esse tipo de linguagem no dia a dia e nem na igreja. Então vamos lá. Proposição 70. Tem, porém, a obrigação ainda maior de observar com os dois olhos e atentar com ambos os ouvidos para que esses comissários não preguem os seus próprios sonhos em lugar do que foi incumbido pelo Papa, seja excomungado e amaldiçoado quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas, eu acabei de falar. Seja bendito, porém, quem ficar alerta contra a devassidão e licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências. Assim como o Papa, com razão, fulmina aqueles que de qualquer forma procuram defraudar o comércio de indulgências, muito mais deseja fulminar aqueles que, a pretexto das indulgências, procuram fraudar a santa caridade. A opinião de que as indulgências papais são tão eficazes a ponto de poderem absolver um homem, mesmo que tivesse estuprado Maria, mãe de Cristo, caso isso fosse possível, é loucura. E isso daqui é bem pesado, cara. De fato, havia um pregador de indulgências que ele usava esses termos aqui para tentar estimular o pessoal a dar seu dinheiro para os mortos lá do purgatório serem salvos, para poder construir a Basílica de São Pedro, porque supostamente o perdão oficial do Papa, que é infalível dentro da visão da Igreja Católica, enquanto fala a respeito de fé e doutrina, ex cátedra, como eles dizem, né, era suficiente para salvar um cara, mesmo que o cara tivesse feito aqui, cometido um estupro com quem? Com Maria, mãe de Cristo. É um absurdo, assim, do tipo de linguagem que era usado para pregar as indulgências, que isso aqui é blasfêmia, irmãos. Isso é blasfêmia, sabe? E Lutero está citando o que esses caras falavam na época, e assim, isso ainda é chocante, você vê que usavam disso como um recurso de pregação, para que as pessoas dessem seu dinheiro. Eu não vejo muito como desculpar uma pessoa dessa, e eu assisti alguns vídeos de apologistas católicos antes de formar
aqui a ideia para esse estudo, tentar relembrar um pouquinho da reforma, porque alguns deles falam, não é bem assim, o cara não queria bem dizer isso, o pessoal passando pano, sabe, para esse tipo de linguagem. Logo eles que dizem que eles têm tanto respeito por Maria, é um negócio assim que eu não consigo conceber, cara, é muito estranho. Aí segue, veja, afirmamos, pelo contrário, que as indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados, no que se refere à culpa. Ele ainda explica que é pecado venial, né? Que os católicos têm uma diferença entre pecado venial e pecado mortal. Tem aquela ideia de que o pecado venial é aquele pecado que não é para a morte, né? Que as consequências não são tão graves, e tem o pecado mortal, que é aquele pecado que você está sujeito a perder sua salvação se você cometê-lo. Enfim, aqui é uma distinção que é mais usada na Igreja Católica. Embora a gente entenda que sim, tem diferença de gravidade entre os pecados, tá? Embora todo pecado pode separar a gente de Deus, todo pecado ele incorre risco de perda de salvação, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isso que a gente diz na teologia cristã, evangélica, protestante, enfim. Mas vamos seguir. Lembrando que se alguém disser na igreja, todo pecado é igual, não é igual, tá? Não é igual não. Jesus já dizia que o servo que não sabia a vontade de seu Senhor e fez tudo errado, ele recebe menos chibatada do que aquele que sabia e não fez, né? Então, sejamos honestos ao falar sobre isso. Muita gente em igreja evangélica fala que todo pecado é igual, e não é, cara, não é mesmo. A gente não tem evidência bíblica para dizer isso, só um lembrete. Aí segue, a afirmação de que nem mesmo São Pedro, caso fosse o Papa atualmente, poderia conceder maiores graças que o atual Papa, é blasfêmia contra São Pedro e contra o Papa. Mais um comentário de Lutero, né? O pessoal dizia que o Papa, lá que estava construindo a Basílica, era mais poderoso em emitir perdão do que o próprio São Pedro. Lembrando que os católicos, eles acreditam que você reza lá para o santo, e o santo tem esses poderes meio divinos, né? De interferir sobre a salvação, a perdição, produzir milagres, enfim. A gente não vai entrar nesse mérito aqui hoje. Proposição 78. Dizemos contra isto que qualquer Papa, mesmo São Pedro, tem maiores graças que estas, a saber, o Evangelho, as virtudes, as graças da administração ou da cura, como está escrito em 1 Coríntios 12. Então ele dizendo assim, olha, como é que você aí está dizendo que é maior do que um cara que foi apóstolo de Cristo, né? Basicamente o argumento é esse, apesar de que a gente pode ler depois 1 Coríntios 12 para dar um pouco mais de contexto isso aqui, fica como lição de casa. Proposição 79, é blasfêmia dizer que a cruz com as armas do Papa, ou seja, com o símbolo do Papa, erguida equivale à cruz de Cristo, porque aqui ele percebe mesmo que em alguns momentos históricos a Igreja Católica ela colocou o Papa como substituto de Cristo. Isso inclusive está no nome, né? Vicaris Filii Dei, substituto do Filho de Deus, né? Vigário do Filho de Deus. Vigário é substituto, não sei se vocês sabem disso, o significado da palavra. Proposição 80. Terão que prestar conta os bispos, curas e teólogos que permitem que semelhantes sermões, falando dessas blasfêmias que ele cita, sejam difundidos entre o povo. E aqui é o mais puro suco da reforma vai vir agora. Nas proposições 81 até a 90, embora que ele só vai terminar na 95. Então vamos passar rapidinho por eles. Essa licenciosa pregação de indulgências faz com que não seja fácil, nem para homens doutos, ou seja, estudados, defender a dignidade do Papa contra calúnias ou questões de dúvida inteligente dos leigos, ou seja, dos membros das igrejas. Por exemplo, os membros dizem, né, ele vai trazer várias perguntas que os membros das paróquias eles perguntavam para os padres na época. Por que o Papa não esvazia o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? O que seria a mais justa de todas as causas? Se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante. Quer dizer, se o Papa pode absolver as pessoas do purgatório, por que ele está pedindo dinheiro para isso? Por que ele não absolve todo mundo? Por amor daqueles que estão sofrendo no além-vida. Era uma pergunta que os membros das igrejas faziam. Outra pergunta que eles faziam é: por que se mantém os funerais, né? Por que se mantém os funerais e os aniversários dos falecidos? E por que ele não restitui ou permite que se recebam de volta as doações efetuadas em favor deles, visto que já não é justo orar por redimidos? Esse ponto aqui é engraçado, porque às vezes uma pessoa comprava a indulgência para salvar um morto no purgatório e outra pessoa pagava para salvar o mesmo morto.
Ou seja, se o primeiro que pagou tilintou lá a moeda lá embaixo, a alma já está salva, já saiu do purgatório, o outro que pagou para nada. Então os leigos perguntavam: por que vocês não devolvem o dinheiro? Olha só, acompanha as perguntas que a galera fazia. Proposição 84: que nova piedade de Deus e do Papa é essa que, por causa do dinheiro, permite ao ímpio e inimigo redimir uma alma piedosa e amiga de Deus? Olha aí, não precisa arrepender, é só pagar. Então o cara que é mau também, ele vai lá e paga, mas não redime por causa da necessidade da mesma alma piedosa e dileta por amor gratuito. Eu não sei se você sabe, mas a doutrina do purgatório, ela começa como uma tentativa de justificar algo que parece com o que viria a ser o pensamento da predestinação. Acompanha comigo. Se quem está salvo, vamos fazer uma pergunta bem simples: quem nasceu de novo está salvo, certo? Certo. Mas se a pessoa que está salva, ela morrer cometendo um pecado, por exemplo, porque ninguém sabe o dia que vai morrer, e ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Se você for pego no ato, você é salvo ou não? Isso é uma pergunta que eu já vi, inclusive, feita para pastores no YouTube. E a resposta que normalmente se dá é: sim, a pessoa é salva. O católico, ele vai sentir que, olha, tem uma coisa meio errada aí, parece que a pessoa não foi punida por estar pecando, então ela não pode subir para o céu, ela está impura. A necessidade da ideia do purgatório, ela vem disso. Você morre em pecado, ou não conseguiu abandonar todos os pecados, você tinha que abandonar o curso de uma vida, então você tem que pagar durante um tempo num lugar, para depois subir. Era essa a ideia. Então, o que eles diziam? Por que um ímpio, que nem crê direito, mas está a fim de livrar alguém do purgatório, ele pode pagar, e a alma, sei lá, até de uma pessoa ruim, pode ser liberta do purgatório, sendo que às vezes tinha uma pessoa que era mais justa, mas que está sofrendo lá no purgatório e não pode ser liberta? Primeiro, no caso. Aí segue, proposição 85: porque os cânones penitenciais, de fato, e por desuso já muito revogados, ainda são redimidos com dinheiro pela concessão de indulgências, como se ainda estivessem em pleno rigor. Ou seja, às vezes, para justificar a compra de uma indulgência, as pessoas iam contra coisas que já estavam estabelecidas dentro da tradição da igreja em cânones anteriores. Outra pergunta que os leigos faziam: por que o Papa, cuja fortuna era maior do que a dos ricos mais crassos, pelo menos naquela época, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos uma basílica de São Pedro com o próprio dinheiro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Mais outra pergunta que o pessoal fazia para Lutero, que ele cita aqui na proposição 87: o que é que o Papa perdoa e concede àqueles que, pela contrição perfeita, têm direito à plena remissão e participação? Aqui já é uma pergunta mais teológica. Se os méritos de Cristo não são infundidos quando a gente é salvo, como é que o Papa está perdoando aquele que já foi perdoado? Pergunta boa. Proposição 88: que benefício maior se poderia proporcionar à Igreja do que se o Papa, assim como agora o faz uma vez, de mesma forma, concedesse essas remissões e participações 100 vezes ao dia a qualquer dos fiéis? Quer dizer, tudo bem, o Papa é um homem, o Papa é mortal, mas por que ele não faz isso daí várias vezes ao dia, assim, aos fiéis, assim, de maneira aleatória? Por que ele não sai salvando todo mundo, já que ele tem o poder de emitir esse certificado de salvação, que é o documento lá da carta da indulgência, né? Por que ele não faz carta então para salvar todo mundo, assim, loucamente? Uma das perguntas que o pessoal fazia. 89, proposição 89: já que com as indulgências o Papa procura mais a salvação das almas do que o dinheiro, por que suspende as cartas e indulgências outrora já concedidas se estão igualmente eficazes? É porque na Igreja Católica o Papa ele pode revogar o que ele disse também, né? Ex cathedra, ele não falha, e ele não falha inclusive revogando o que outros que também não falhavam disseram em contrário a ele. É uma percepção bem interessante também, bebe do princípio da não contradição. Como é que um Papa diz uma coisa e outro vem dizendo outra completamente diferente? E aí, qual que é a indulgência que está válida? Proposição 90: reprimir esses argumentos perspicazes dos leigos somente pela força, sem refutá-los apresentando razões, significa expor a Igreja e o Papa à zombaria dos inimigos e fazer os cristãos infelizes. E aí Lutero vem concluindo nas proposições 91 e 95, dizendo: se portanto as indulgências fossem empregadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa,
todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Portanto, fora com todos esses profetas que dizem ao povo: paz, paz, sem que haja paz. Aqui ele faz uma referência a Jeremias 6,14. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: cruz, cruz. Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, sua cabeça, através das penas, né, da morte e do inferno. Ou seja, você tem que ter consciência da punição para aquele que não serve a Cristo. E que confiem em entrar no céu antes passando por muitas tribulações do que por meio da confiança e da paz. Então, acabamos de ler as 95 proposições de Lutero, até porque tese e proposição são diferentes, tá? O termo correto aqui são 95 proposições. E eu vou apenas fazer um breve resumo aqui para vocês dos pontos históricos principais para a gente poder pensar um pouquinho. Veja, proposições 1 a 4 sobre a natureza do real arrependimento. As teses 5 a 7 falam a respeito se o Papa teria ou não poder de perdoar pecados. As teses 5 até a 13 sobre isso. Aí vamos para 14 a 29. É basicamente um desafio às crenças como estavam estabelecidas na época sobre o purgatório. As teses 14 a 16 discutem a ideia de que a punição do purgatório pode ser comparada ao medo e ao desespero. As teses 14 a 24 são aquelas em que ele afirma que nada pode ser definitivamente dito sobre o estado espiritual das pessoas, porque você não tem como averiguar isso aí, né? As proposições 25 e 26 negam que o Papa tenha qualquer poder sobre as pessoas no além-vida. As proposições 27 a 29 atacam a ideia de que assim que o pagamento é feito, o ente querido é libertado das penas do purgatório. As proposições 30 a 34 falam da desconfiança que Lutero possuía a respeito dos pregadores de indulgência. As proposições 35 e 36 atacam a ideia de que uma indulgência torna o arrependimento desnecessário. As proposições 39 e 40 argumentam que as indulgências tornam o verdadeiro arrependimento mais difícil, porque você acaba comprando o seu perdão ao invés de se arrepender. Nas proposições 41 a 47, Lutero critica as indulgências com base em elas desencorajarem obras de misericórdia aos pobres, porque as pessoas preferiam comprar indulgência e ajudar quem estava passando fome ou quem estava doente. Nas proposições 48 a 52, Lutero discorre sobre o papel do Papa, dizendo que se o Papa soubesse o que estava sendo feito em seu nome, preferia reduzir às cinzas a Basílica de São Pedro, a edificá-la com a carne, pele e ossos de suas ovelhas. As proposições 53 a 55 são lamentações sobre as restrições da pregação da palavra diante da preferência por falar de indulgências. As proposições 56 a 66 questionam o modo de tratar as indulgências como tesouro da igreja. Lutero dizia que o tesouro da igreja são as almas convertidas. As proposições 67 e 80 discutem os problemas causados pela forma como as indulgências estavam sendo pregadas, por isso que ele pede para discutir com o arcebispo Alberto, que foi citado lá no comecinho do estudo, naquela outra cidade alemã, quando ele envia a carta a ele. As proposições 81 a 91, ele apresenta como as objeções, as perguntas que os leigos faziam a respeito das indulgências e o fato de não haver nenhum tipo de formulação de resposta. E aí, ele encerra o seu convite ao debate. Então, qual era a intenção de Martinho Lutero, segundo vários historiadores de linhagens diferentes? As 95 teses foram escritas como proposições a serem discutidas em uma disputa universitária formal, embora não haja evidências que tal evento, tal debate tenha ocorrido. Lutero convidou estudiosos de outras cidades a participarem no cabeçalho onde ele introduz os temas, antes dele falar das suas 95 proposições, né? Ele convida as pessoas para o debate, isso está no documento original. Lutero preparou 20 conjuntos de teses para a disputa em Wittenberg,
entre 1516 e 1521. Andreas Karlstadt havia escrito um conjunto dessas teses em abril de 1517, e elas, inclusive, eram mais radicais em termos teológicos do que a de Lutero. Ou seja, nós temos outros padres da mesma época, também alemães, que queriam discutir o problema das indulgências, e alguns deles eram mais detalhistas sobre o problema das indulgências em relação à teologia e à Bíblia do que o próprio Lutero. Isso aqui é reconhecido por outros doutores. Lutero teria postado essas teses na porta da igreja do castelo, enquanto que Karlstadt teria postado no momento, em outra cidade, que as relíquias da igreja eram colocadas em exibição. O que é relíquia da igreja? Para quem assistiu o filme de Lutero, a gente tem até piada sendo feita sobre isso. Olha, dos 12 apóstolos, 18 estão enterrados em Roma. Tem esse negócio de pessoal na igreja católica cultuar objetos, como se objetos transmitissem graças espirituais. Existe uma crença num negócio chamado transubstanciação, que permeia até o modo como eles fazem a ceia. Eles creem que, de fato, o pão que é usado lá, a hóstia, se torna o corpo de Cristo ao ser consagrado. Então parece pão, cheira como pão, tem gosto de pão, mas não é pão. Eles creem que objetos podem transmitir graças. Isso parece muito com coisa de neopentecostal. Eu já fiz várias vezes comentários de como a igreja católica e o neopentecostalismo, eles são parecidos, porque eles usam muito disso. É o tijolinho ungido, é o óleo de Israel, é a água do não sei aonde que vai operar um milagre, como se objetos pudessem infundir graça nas pessoas. E o pior, eles usam aquela referência de que Paulo, que é uma só inclusive, que Paulo envia um lenço lá e o camarada fica sarado, como evidência de que isso acontece. Olha, um caso, a gente não chama de evidência, a gente chama no máximo de acidente. Se nunca mais acontecer, é o quê? É acidente. Não é que a gente possa transformar isso num método, mas não estou negando com isso a possibilidade de milagres acontecerem. Entenda bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: como é que você constrói toda uma interpretação teológica baseada em um único momento, uma única ocorrência? Para você saber que Cristo é Cristo, existia todo um sistema de sacrifícios que era feito anualmente em Jerusalém. Existia um monte de pessoas que sofreram de formas diferentes algo que era parecido com o sacrifício que Cristo iria sofrer, desde quando Adão e Eva saem do jardim, que Deus mata um carneiro para vestir as vestes neles, até Caim, que chega lá e mata Abel. Abel é o irmão puro e é ele que morre, Caim não, Caim que é o ímpio continua vivo. Você pega, por exemplo, exemplos de como outros personagens bíblicos eram parecidos com Jesus em aspectos variados, e como muito do sistema sacrificial apontava para Cristo. Não é uma doutrina de que Cristo nos salva apenas por conta de uma coisa que aconteceu, é porque o Antigo Testamento inteiro falava dele até que ele enfim se manifestou. O que esse princípio histórico nos mostra? Não dá para construir doutrina apenas com um fato isolado, ou em teologia não dá para construir uma doutrina em cima de um único versículo. No máximo que lá tem uma exceção, um acidente, uma coisa que a gente às vezes não sabe explicar, a gente fica quieto para não falar besteira, no máximo. Mas enfim, dentro do neopentecostalismo e da Igreja Católica tem essa crença de que objetos, eles infundem graça. E aí se segue. Lutero publicou as 95 proposições no dia de Todos os Santos, o dia das bruxas, o dia do Halloween. As teses de Lutero tinham como objetivo iniciar um debate entre acadêmicos e não uma revolução popular. Até porque, mais tarde, Lutero, inclusive, chegou a dizer que ele não desejava que as teses tivessem sido amplamente distribuídas. Ele queria discutir aquilo com quem pudesse explicar para ele por que a igreja agia dessa forma. Isso está documentado. Qual que é a controvérsia? A controvérsia é que tem alguns autores que dizem que Lutero estava sim pretendendo instigar uma grande controvérsia e que ele talvez estivesse disfarçando a natureza acadêmica das suas teses para que ele pudesse atacar crenças estabelecidas pela igreja. Tem gente, inclusive, que dentro do catolicismo, que eles odeiam tanto Lutero, que eles dizem que, olha, ele foi responsável pela série de guerras conhecida como Guerra dos 100 Anos lá na Europa. Aliás, Guerra dos 30 Anos, perdão. Sabe por que eu falei 100? Porque eles estão acusando ele de ter causado um negócio que aconteceu um século depois da morte dele, o que não me parece ser muito justo com Lutero. Eu entendo que ideias têm consequências, mas a consequência ela não veio através do autor, a consequência veio através dos intérpretes.
E até isso pode ser questionado, porque a gente sabe que muita gente instrumentaliza a religião para propósitos políticos. Só que aí a gente tem que estudar a história alemã, a história da Europa, e não é esse o foco do estudo aqui. Eu apenas quero lembrá-los que tem gente que acusa Lutero disso. E quero, talvez, dar a vocês o argumento de que, como nem todo evangélico é protestante, porque no Brasil a gente tem esse protestantismo sem reforma, que, bom, a gente não cultua Lutero. Muita gente não sabe nem quem Lutero foi, muita gente só sabe do que Lutero fez, nem porque ele viu na igreja, nem estudo bíblico, mas pelo que viu na escola, no ensino médio. Então, vamos parar de bobagemzinha, o pessoal da Igreja Católica também, de ficar acusando Lutero disso ou daquilo, porque, como eu já disse, existiam outros grupos dentro da Igreja Católica que tinham um pensamento divergente, um pensamento mais parecido com os protestantes. O mais antigo deles eram os valdenses, que são do século XII. Quando é que acontece a reforma? Século XVI. E assim, isso continuou mesmo depois da reforma, porque ao mesmo tempo que acontecia a reforma, a gente tem o caso dos jansenenses ou jansenitas. Eram os seguidores de Jansen, que inclusive o filósofo Pascal, ele fazia parte deles. Eles ainda se consideravam católicos, mas a teologia deles era muito parecida com a de Calvino. Sabe o que aconteceu? Foram excomungados. Eles que faziam parte, inclusive, do movimento contra a reforma, porque acreditavam que Lutero tinha exagerado em algumas coisas ali, outras coisas acolá, foram excomungados. Hoje, para quem olha, por exemplo, a teologia dos seguidores de Jansen, ela é muito mais parecida com a nossa do que com a da Igreja Católica. Então, você tem movimentos de tentativa de separação, de reforma, de divergência de pensamento da Igreja Católica, até hoje. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado sedevacantismo? Até hoje tem essas diferenças. Tem gente que não considera o Papa, que considera esse cara aí um traidor, um impostor, né, traiu o movimento. Então, não é bem verdade a Igreja Católica dizer, nós somos os mais antigos, portanto nós estamos certos, porque se isso for verdade, então quem está mais certo são os judeus, que são mais antigos que tanto protestante quanto católico, e eles também não podem dizer, olha, a gente é uma única igreja, porque de fato, entre eles tem grupos de pensamento diferente. Você pega, por exemplo, um católico mais raiz, ele não é carismático. A Canção Nova, por exemplo, é um movimento carismático. Ela é como se fosse um tipo de pentecostalismo dentro da Igreja Católica. É a doutrina oficial? Não. Então tem divisões, sim. O que acontece no final das contas é que a controvérsia sobre as indulgências desencadeadas pelas teses de Lutero foi escolhida como um marco histórico de representação do início da reforma protestante, embora tenha havido outros reformadores, John Hus, Wesley, Calvino, pessoas de outras épocas, pessoas de outros países que também foram reformadores, alguns reformadores inclusive mortos, antes e depois da época de Lutero, mas escolheram essa data. Por quê? Não sei, por que escolheram, né? E no final das contas, Lutero declarou posteriormente que a questão das indulgências, para ele, era insignificante em relação às controvérsias que ele iria enfrentar sobre o livre-arbítrio, num debate com o também filósofo e teólogo Erasmo de Roterdã. Eu nem sabia que esse debate tinha acontecido, fui descobrir depois que li. Mais tarde, Lutero escreveria que na época em que ele formulou as teses, ele ainda era um papista, como deu para perceber, e não parecia pensar que as teses representariam uma ruptura com a doutrina católica. No entanto, foi fora da controvérsia das indulgências que o movimento intitulado Reforma de fato começou. Como eu disse, tinha reforma antes da reforma. Mas a controvérsia empurrou Lutero para a liderança em sua época. As teses também tornaram evidente que Lutero acreditava que a igreja não estava pregando corretamente. Isso colocava os cristãos leigos em perigo de salvação, né? Perigo de perder a salvação. Além de que as teses contradiziam o decreto do Papa Clemente VI, que afirmava que as indulgências são o tesouro da igreja. Daí, em 1527, Lutero e seus amigos resolveram colocar no seu calendário uma data especial em que eles brindavam com um copo de cerveja para comemorar o pisoteio das indulgências. Lutero bebia cerveja? Bebia. Então, é controverso? É. Se você for estudar um pouquinho mais da vida dele, você vai ver que ele também não gostava muito de judeu, era meio assim, preconceituoso e tal. Não era exatamente um exemplo a ser seguido em todos os aspectos, mas teve sua importância na formatação do que se tornaria o movimento protestante e o movimento evangélico como um todo. Que Deus nos ajude a entender a nossa história confusa.
Deus abençoe a todos.